Já tá na live, turma? Já tá na live? Já começou? Oi, gente! Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada para quem conseguiu chegar. Muito obrigada para quem está chegando. E muito obrigada para quem está assistindo aí das redes sociais, do Instagram do Noiva S.A. Eu sou Érica Mayumi Onodera e o significado do meu nome é o poder abençoado da razão e da verdadeira beleza. Eu nasci com esse significado, que acabou se tornando com o tempo. Oi, sejam bem-vindos! Com o tempo, acabou virando minha missão de vida, né? Desenvolver em mim mesma o poder, a bênção da razão e da verdadeira beleza. E hoje eu trabalho com inteligência socioemocional, reflexo das emoções, que é como identificar as nossas emoções através do nosso corpo, como lidar com as nossas emoções. E hoje eu quero que vocês se perguntem, verdadeiramente, qual é o significado do casamento para vocês? Alguém consegue responder? Alguém deseja compartilhar? Porque hoje em dia a gente vê os divórcios acontecendo muito rapidamente. E eu tô casada há 15 anos e posso dizer que no primeiro ano eu entendi porque tanta gente se divorcia logo no primeiro ano, né? E é muita incompatibilidade. A pessoa que nós somos no namoro durante os 2 anos de paixão é uma, depois dos 2 anos muda, e depois que vive junto, se tá perto dos parentes é uma coisa, se tá longe dos parentes é outra coisa. Então vocês estão entrando nisso não só por causa de uma festa incrível, que com certeza a Noiva S.A. vai ajudar a proporcionar isso para vocês, mas principalmente o que vem depois. O que vem depois? Então eu quero agradecer a todos e eu quero realmente, né? O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês esperam dessa palestra? Vou pedir para vocês compartilharem, por favor. Quando você viu o título, para casamentos felizes e duradouros, entenda de perfis comportamentais. O que vocês esperam desse tipo de título, dessa palestra? Eu espero absorver alguma técnica, algo assim que eu possa identificar na minha noiva, né, futura esposa, para quando tiver algum momento de atrito, conflito, alguma coisa, eu olhar para ela, ter um olhar diferente, né, e saber por que está acontecendo aquilo com ela, tipo, se está passando alguma coisa na vida dela, para que eu seja o mais compreensivo possível e não transforme aquilo numa verdadeira tempestade, assim, em mar aberto. Muito bom, qual é o seu nome? Cauê. Cauê, muito obrigada, Cauê. Vamos falar, boa noite, Cauê. Vamos falar pra ele? Boa noite, Cauê. Quem mais? Alguém mais quer compartilhar? Eu acho que questão de, além de me ajudar a me conhecer, a conhecer também um pouco mais da minha parceira e como esse relacionamento, os altos e baixos, a gente passar por tudo isso, né? Eu acho que se você se conhecer tão bem quanto você conhece ela também, acho que tá muito bom. Imagina. Então é conhecer a parceira, né? Quer falar? Ser tolerante, paciente, porque o homem é um bicho desorganizado, é meio impaciente, e a gente... Engraçado Pergunta que pro meu marido, organizada lá em casa sou eu. Mas alguém quer compartilhar? Que mais expectativas? não divorciar, né? Se a palestra Não, essa é a realidade. É. Expectativa tem que ser realidade. Sim. Por isso que tá todo mundo aqui. Porque infelizmente é algo real, né? Então às vezes. Alguém aqui tem pais separados?
Uau, a grande Voltaram, maioria. amor, voltaram, mas 12 anos A separados. pergunta é o contrário. 12 anos Tem mais isso. É o contrário. Isso, a reunião. Sim, já pegamos. Ah, legal. O seu tá separado e tá querendo voltar agora. É, eles estavam separados, mas aí tá naquela fase assim de vai, não vai. Ah, gente, eu tô vendo bastante isso acontecer, né? Os casais se separam por um tempo e depois voltam. Que bom, né? Aqui não tem mais com quem ficar. O mercado tá fraco. Tá feio a coisa. E eu também já vi muito, eu sou filha de pais separados, já tô adiantando, né? Tá na cabeça. Eu sou filha de pais separados e na minha época era muito difícil, porque eu era de uma religião que não era muito bem aceita na época e ainda tinha pais separados, né? Então, assim, a minha autoestima era bem estranha, eu era bem diferente da turma. Mas eu também via casos de amigas minhas que os pais estavam juntos, mas elas desejavam a separação dos pais, porque era um inferno. Gatilho, né? É? Já passei por isso. Já passaram? Por isso já viram isso? Né? E tem casos que parece uma maldição, né? Que vai desgraça familiar lá de trás até... E aí a gente entra às vezes com esse medo no casamento, de repetir os mesmos erros, com esse desejo de fazer diferente. E depois que vem os filhos fica mais doído ainda, né? Então, toca aqui, ó. Pega aqui no meu braço. Normal? Pega aqui no meu braço. Pega aqui no meu braço. Pega no meu braço. Sentiu alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente? Não. Tem? Tem alguma coisa diferente? Não tem, né? Quer? Vocês não perceberam, gente? Vocês não viram Não nada acredito. diferente? Nada? Eu também. Aperta aí. Exatamente. Eu sou uma pessoa, uma humana, igualzinho vocês. Eu sofro, eu grito, eu berro, eu peco. Mas o conhecimento e a sabedoria na verdade é a prática do conhecimento. Então eu estou aqui antes de tudo como uma pessoa. Estar aqui com a Noiva SA é uma missão de vida para mim. Porque eu vou compartilhar com vocês as coisas que salvaram a minha vida, têm salvado a minha família e eu desejo o mesmo para vocês. Tudo o que eu falar aqui foram coisas que eu precisei para cuidar de mim, para me recuperar, para ser uma mãe melhor, para ser uma esposa melhor, que, né? Não sei se eu consigo. Para ser uma esposa melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, se eu e o Carlos algum dia se separar, eu tenho a certeza que eu estou sendo o meu melhor. Que aí realmente é porque não tem jeito. Então, eu tô aqui para que ninguém desista por falta de opção. E eu garanto para vocês, sempre tem mais informação. Sempre tem mais uma opção. Então, busquem ajuda. Busquem ajuda. Bom, eu tô aqui, né? Eu sou uma pessoa que já cuidou. E aí minha cliente se tornou terapeuta, eu pedi ajuda, então a gente se ajuda. Eu sou uma pessoa que algumas vezes tá mais bonitinha, outras vezes é pega de surpresa pela amiga descabelada. E eu atendo assim mesmo, né? Sou mãe, fiz viagens nacionais e internacionais depois que eu comecei a aprender tudo isso. Tô casada com o Carlos há 15 anos. Acabamos de fazer 15 anos de casamento oficial. Casei virgem, certinho, cartório, da igreja, tudo certinho. Mesmo uma pessoa que quis fazer tudo certinho. E mesmo assim, muita coisa deu errado, né? E aí, para consertar essas coisas que a gente foi descobrindo no meio caminho, que estava errado, eu estudei muito. E aqui, essa foto é muito importante para mim. Porque depois da morte da minha mãe, foi uma das poucas vezes que eu consegui ver minha família reunida inteira, de sangue. Minha família Carlos, minhas filhas, meu pai e meus irmãos. Então isso daqui, vocês não têm noção do quanto eu lutei e me esforcei para voltar a ter reuniões de família. Parece uma foto simples,
Mas quão estava difícil reunir a família. E graças a esses conhecimentos, a minha autogestão, eu fui conseguindo ressignificar tudo e reunir minha família novamente. Meus pais se separaram eu tinha 9 anos de idade, e isso foi um grande marco na minha vida. Foi o pior marco da minha vida. E depois disso, muitas outras coisas. Então eu já casei com essa fratura, né? Fui das crianças que fez de tudo para os pais voltarem, enquanto eu estava com outras pessoas. Fiz de tudo para os meus pais voltarem, mas eu só parei de lutar pelos meus pais quando eu vi que meu pai teve a minha irmã. E eu falei, não, agora eu abro mão totalmente desse sonho, porque a minha irmã não vai passar pelo que eu passei, mas não adiantou. Ele também se separou da outra moça e ela passou por tudo que eu passei. Tá? Então, uma das coisas que minha mãe me ensinou ela falava pra mim, Érica, se eu tivesse conversado mais, eu não teria me separado. Então, depois que ela começou a fazer reuniões de mulheres e conversava sobre os casamentos, ela viu que era tudo parecido. Que não adianta trocar de marido. Era tudo muito parecido. E isso ficou gravado pra mim. Uma das coisas que mais matou o casamento dos meus pais. Vergonha de ser imperfeito. Vergonha de confessar para os amigos que está com problema. Vergonha de confessar para a esposa que não está dando conta das contas. Quais são os seus medos? Que vergonhas vão impedir vocês de ter um relacionamento de diálogo aberto? Que vergonha é essa que vai impedir vocês de pedir ajuda? Porque eu e o Carlos só estamos juntos também porque hoje a gente pediu muita ajuda. Imploramos por ajuda. E aceitamos essa ajuda. Com dor, gente, porque não é fácil confessar os problemas para alguém. E pedir ajuda e falar, não sei o que fazer. Me socorre. E os amigos virem intervir e dar uns conselhos pra gente. Tá? Não deixem que o orgulho mate o relacionamento e a família de vocês. Há crianças feridas escondidas em adultos difíceis. E aí, dependendo do perfil comportamental, cada um vai reagir de uma forma. Então, tem pessoas que vão se esconder mais, outras vão berrar e querer agredir. Tudo isso é pedido de socorro de uma criança ferida. Então, assim, turma, esse projeto que a gente está fazendo aqui, ele é grandioso. Vocês são a primeira turma, com muito orgulho, são os pioneiros da turma da Noiva S.A. nesse projeto de empoderamento de casais. Mas antes de nós empoderarmos vocês como casal, nós precisamos empoderar vocês como pessoas. Para que vocês não joguem os seus problemas e as suas expectativas que devem ser resolvidas com você no seu cônjuge. Porque todos nós somos viciados emocionalmente. E quando der pau, pode ter certeza, os dois viciados se atraíram. Um talvez tenha vício de ser humilhado e outro talvez de agredir. Um talvez tenha vício de traição e outro talvez de trair. Um talvez tenha vício de rejeição e isolamento e o outro de rejeitar. Turma, eu preciso que vocês se vasculhem com muita sinceridade. E é por isso que o meu logo é o poder da autenticidade, da sua autenticidade. Seja verdadeiro, porque dói, mas fazer errado e morrer dói muito mais. Escolha a dor, então, do aprendizado, do desenvolvimento, do empoderamento, da verdade. Queiram estar limpos das suas dores, dos seus traumas. E isso aqui não vai acabar tão cedo.
Isso é para a vida inteira. A nossa jornada com vocês é enquanto nos restar forças e condições. Eu tenho muito para fazer aqui com vocês. E foi assim que eu entrei no meu casamento, já com medo do dia que ia dar errado. Nos namoros eu já tinha percebido isso, que eu já entrava nos namoros esperando o tempo que ia acabar. E no casamento eu já tinha essa consciência. E eu, apesar de eu ser, né, super expansiva, eu achei que eu ia super me adaptar fácil às mudanças. Durante 6 meses eu chorei praticamente todos os dias. Eu acho que eu saí do piloto automático. E quando eu fui para um outro lugar, para um outro bairro, para uma outra casa, uma outra cultura, outras pessoas, eu pirei. E desde os meus 17 anos eu tenho certeza que eu preciso de ajuda profissional para lidar com essas dores da separação dos meus pais. Mas deu os meus 25 anos, quando eu casei, eu falei, é agora. Ou eu procuro ajuda profissional, ou eu me mato, ou eu largo a Deus, ou eu largo meu marido, ou eu repito todo o padrão. Então, foi quando eu busquei primeiro a psicoterapia, e ali eu comecei a ver o quão importante era eu ser responsável, só que eu tava de saco cheio de ser responsável, porque uma criança de pais separados, ela amadurece mais rápido. Então, eu já era muito responsável, tava de saco cheio de ser responsável. Com 17 anos, eu tive síndrome de Peter Pan, que eu não queria crescer. Eu falei, meu Deus, se como criança eu já tenho todo esse peso, eu tenho cabelo branco desde os 15 anos. Imagina agora que eu sou adulta, eu não queria crescer. E junto com a psicoterapia, eu também estava procurando outra profissão que me proporcionasse liberdade de tempo, mais dinheiro em pouco tempo, porque eu já visualizava que eu queria ter profissões que me permitissem cuidar dos meus filhos mais de perto. Porque meus pais trabalharam muito fora e eu vivi como empregada. Tive uma boa condição, mas minha mãe, principalmente, estava muito ausente, não por mal, porque ela quis fazer o contrário dos pais dela. Então ela passou muita restrição, então ela foi trabalhar mais fora, teve mais liberdade, e aí na adolescência a gente começou a entrar em choque. E eu entrei com todo esse conflito no meu casamento. E aí quando eu descobri, o Osni Tadeu, ele já deu várias entrevistas por aí na área de reflexologia, e quando eu descobri a minha personalidade pelos meus pés. E a primeira coisa que ele olhou pro meu pai e falou, Érica, você é mandona, né? Quem te disse isso? Você tá louco? E ele falou, Érica, você tem medo de ser mãe? Primeira consulta. Já me rasgou. Por quê? Porque eu tinha medo da responsabilidade. E aí, 2 anos de psicoterapia e estudando reflexologia, não mais, porque quando eu fiz o primeiro socorro de reflexologia e eu via que eu ia ter que me responsabilizar pela vida dos outros, eu falei, não quero mais não, esquece, vou fazer qualquer outra coisa. Só que aí eu chorando, em catarse, que a gente fala, fui parar na mão do grande Osni Lourenço, sou muito grata a ele, e ele falou, Érica, só consulta não vai dar pra você não, você vai ter que fazer o curso também. E aí eu fiz o curso pra me tratar e depois virei terapeuta também. E aí eu me formei em reflexoterapia, 2 anos só de pé, vendo física e emocional pelos pés, grávida. E eu tava melhor, mas aí mexeu com os hormônios, voltou um pouquinho de depressão. Que a minha depressão não era de se jogar debaixo da cama, eu agredia. Então, quando você tá com uma irritabilidade excessiva, pode ser depressão também. E aí, o que eu faço, né? Aquele pavor de repetir com as minhas filhas tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu e o Carlos, a gente também é bem diferente. Então, assim, no namoro é uma delícia. Ai, a gente se complementa, né? Desde casa e depois a gente vai se entendendo. Diz que só conhece depois que casa, mas vamos casar logo.
1 ano e meio a gente se conheceu e casou. E aí eu com todos esses conflitos. E aí eu também querendo continuar em casa, porque eu descobri que pelo menos até os 7 anos a presença da mãe é muito importante. Então eu queria ficar em casa o máximo que eu conseguisse com as minhas filhas. E assim eu fiz. Durante 7 anos e meio eu fiquei, amamentei durante 6 anos e meio. 3 anos uma, 3 anos e meio a outra. Mas mesmo assim, traindo o meu perfil, porque eu sou animada, agitada, vocês vão ver, eu sou dominante, influente e estável. Eu sou expansiva. Só que eu falei, se minha mãe trabalhou fora o tempo todo e deu errado, então eu vou ficar só dona de casa, porque aí eu tinha minha sogra como exemplo, né? Estavam casados. Então eu vou ser a Amélia. E por 7 anos a Amélia em depressão e falando, mas eu tenho que dar conta. E aí eu fui fazer, já tinha reflexologia, então minhas amigas, né, que eram minhas clientes também, então eu era com a nenê no peito e pegando no pé dos outros. E aí também fui fazer curso de massagem, depilação, unha. E aí eu querendo fazer unha também, descobri que tinha alergia a esmalte e meu olho ficava assim. Dinheiro, eu sempre fui muito independente, né? Era profissionalmente, financeiramente, na época da minha adolescência, uma das mais bem-sucedidas entre os meus colegas, mas aí casei e parece que piorou tudo. Cheguei depois, quando eu não tinha mais condições de me tratar com terapias integrativas, cheguei ao psiquiatra tomar remédio e aí sim eu conheci a verdadeira depressão. A apatia total, de você querer levantar da cama e não conseguir levantar o braço, de ser mal compreendida, de começar a ter tremedeira, de sentir o nada, de olhar para as filhas e falar, meu Deus, nem o amor das minhas filhas me segura. Só que como eu sou muito expansiva, hoje eu entendo, como eu sou muito expansiva, cara de pau, eu pedi ajuda, os meus amigos ofereceram e eu corri atrás, eu grudava os meus amigos e eu era sincera, isso me salvou. Você também? Eu não estou, eu estou precisando de você. Estou pensando besteira, por favor, vai me visitar? E assim meus amigos fizeram. Então, ai de mim, se não fossem meus amigos. Em seguida, eu consegui me desintoxicar dos remédios, mas minha mãe decidiu se matar. Eu com duas filhas, nas vésperas do Dia das Mães, peguei ela toda intoxicada de remédio. Pra mim era normal, porque remédio psiquiátrico deixa a pessoa acabada mesmo. E minhas filhas falaram, mãe, a avó não tá bem. Eu falei, opa, criança falou, elas têm um sentido diferente. E aí eu liguei pro SAMU, tal, não tinha carro, fui verificar batimentos cardíacos, tal, realmente estava fraco. Então, com 2 crianças, um telefone com o SAMU e o outro, quem vai me ajudar? Aí consegui ligar para um amigo, ele veio me buscar. E aí eu fiquei com ela até o final. Agora, gente, a sensação de incapacidade dela, de não ter conseguido se amar e manter um casamento, com certeza foi uma das grandes frustrações da vida dela. E foi um dos motivos também de ela chegar no fundo do poço. Aliás, ir para debaixo do fundo do poço. Bom, assim que minha mãe faleceu, o Carlos falou, não dá para você ficar em casa. Volta a trabalhar. Não dá. E aí no mesmo dia que eu saí para trabalhar para ir ao médico, eu já consegui o trabalho de manicure, que me dava alergia, mas eu ia trabalhar de manicure. E aí com o serviço de manicure eu voltei a estudar. E aí eu voltei pro IOR, lá pro OSDI, aí comecei a aprender sobre autossabotagens, fiz iridologia, nosso corpo todo, a nossa história está nos nossos olhos, nossos perfis comportamentais. Aí eu comecei a me entender e a me perdoar e me amar e me aceitar do jeito que eu era. Eu entendi que eu não era louca, porque como eu sou expansiva, o título de doidinha até hoje ainda é, né? Ah, e tem a Érica loira e tem a Érica doidinha. Eu não sou loira, né? Então eu ficava com doidinha.
Então, assim, o fato da pessoa ser espontânea, ser alegre, né, ser divertida, falar o que pensa, a pessoa é tida como louca. E aí eu comecei também, passava 2 anos, eu não entendia as fases do luto. Eu falei, meu Deus, mas eu quero ser forte, eu quero vencer tudo isso. Por que eu não paro de chorar? Hoje também, com o Corpo Explica, eu entendo que eu tenho um perfil chamado Oral, que é sensível, que precisa chorar. Né? Foi em 2014 que minha mãe faleceu. E só esse ano que eu comecei a aprender sobre isso. Que tudo bem, que eu preciso chorar. É melhor chorar do que engordar. E as pessoas que são do perfil oral, são mais gordinhas e que não colocam as emoções pra fora, elas vão compensar isso na comida e engorda. Então chorar pode emagrecer. Pode ser um bom remédio para emagrecer. E o Carlos, tadinho, não entendia, né? Tudo isso de mim. Ele tá começando a entender agora, um pouquinho forçado. Um pouquinho forçado. Mas tá acontecendo, graças a Deus. E aí eu voltei a estudar e tive o privilégio de ser encaminhada. Eu não conhecia nenhum deles, mas de ser encaminhada para os melhores treinadores, palestrantes, de desenvolvimento pessoal, de alta performance, de inteligência emocional do mundo. Então, turma, a hora que eu tive acesso a todos esses, por misericórdia de Deus e por misericórdia deles, como que eu vou guardar isso só pra mim? Eu vou esperar vocês perderem alguém pra ter uma herança, pra poder ter acesso a tudo isso? Cada curso desses é 5 mil, 10 mil, 3 mil. Alguém já ouviu falar de algum desses aqui? Robert Chiniachik, mentor dos mentores. Tony Robbins, o guru do coaching individual, internacional e de grandes líderes mundiais. Paulo Vieira, o maior autor de best-sellers, o que mais vende livros no Brasil, são mais de 2 milhões de cópias vendidas, com 7 best-sellers, e eu sou representante de todos, eu quero passar todo esse conteúdo para vocês. Pat Adams, O Amor é Contagioso, já ouviu falar? Doutores da Alegria? Ele que inventou o Doutores da Alegria. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Marshall Goldsmith, que é o coach número 1 dos empresários do mundo. E assim foi, ok? Oi, gente, tô aqui com o Davidson, ele que é um dos criadores do CIS Assessment, sócio do Paulo Vieira, né? E agora, olha só, decifre e influencie pessoas. Acabamos de ter um micro treinamento com ele, estarei com ele lá no dia 2, 3 de outubro, não é? Isso, 4 a 6 de outubro. 4 a 6 de outubro aqui, vou refazer o CIS Assessment agora, eu amo o mentor de tudo. E aí, gostou dessa turma? Sensacional a turma, a minha querida amiga Érica, a nossa especialista em perfil comportamental. Então segue ela vai gerar conteúdo para você nessa área de autoconhecimento. Você que gostaria de entender como pensam, como agem, como interagem as pessoas. Então segue a Érica e acompanha os treinamentos, acompanha o que ela tem a contribuir com você, porque é importantíssimo, é uma grande vantagem competitiva entender de pessoas e saber decifrar pessoas. Eu tô junto, vocês estão vendo que eu tô me empenhando. Eu não vou pôr tudo, tá? Porque não dá tempo. Esse é o Daniel Goleman mesmo, que é o pai da inteligência emocional, que inspirou várias pesquisas nessa área e hoje a inteligência emocional está em alta em todas as áreas. Augusto Cury, por exemplo, né? Trabalha. E aí eu falei pra ele sobre uma história, perguntei pra ele, Daniel, ele estava doente nesse dia, aí a gente ia ter um coquetel com ele não conseguiu ir. Eu falei, como é ter que lidar com as expectativas dos outros? Porque eu tenho certeza que uma das coisas que matou a minha mãe foi ela ficar querendo atender as expectativas das pessoas. E aí, quando eu vi o Daniel Goleman que não conseguia, aquilo me doeu. E eu perguntei pra ele lamentou, ele falou, olha, Érica, essa dor do suicídio da sua mãe é algo que vai te acompanhar pra sempre. Aprenda com ela e use
para ajudar outras pessoas. Faça isso da maneira que for mais natural para você. E eu procurei fazer, porque eu tinha entendido já em reflexologia que a pior coisa é você não poder conversar sobre os seus traumas. Não é o trauma em si, mas é você não poder conversar. Esses dias eu atendi uma coach que eu nem imaginava. E foi minha colega e ela insistiu em fazer coach comigo. Insistiu em fazer coach. Não, tem que ser você. Aí nas sessões ela assumiu que o pai dela tinha se suicidado quando ela tinha 7 anos de idade. E a maior dor dela era não poder conversar sobre isso. Ninguém da família conversava sobre isso. Então, se vocês quiserem anotar um livro que chama Príncipe das Marés, é forte, é pesado, mas vai explicar um pouquinho sobre isso, que o ruim não é você passar por problemas, é você não ter com quem conversar sobre isso. E aí ele falou, olha, minha missão é compartilhar esses insights que podem ajudar as pessoas a melhorarem as próprias vidas. E aí, realmente eu reforcei. Porque, gente, não é fácil. Hoje eu tô aqui brincando, mas eu fiquei muito nervosa. E graças a Deus, ele viu as perguntas, ele falou que era pesada. Esses dias eu fiz na faculdade de São Camilo, o tema era comportamento de vida versus suicídio. E aí eu fui uma das palestrantes. Cara, eu fiquei de cama. Eu fiquei de cama uns 15 dias, porque eu já tinha feito essa palestra, O Poder de Ser Você, que é um dos treinamentos que eu quero fornecer para vocês. Eu já tinha feito em Moçambique, mas era de 3 horas, um workshop que levou 3 horas. E eu tinha que resumir em 30 minutos. Então pensa o quanto que eu tive que relembrar e ressignificar e ter contato com aquela matéria. Então eu fazia um pouco e caía de cama, chorava e caía de cama. Mas eu fui. Então assim, eu me desafiei para estar aqui porque eu sei que toda vez que eu falo sobre esse assunto, alguém lá nos bastidores vem e me confessa, Érica, muito obrigada por você ter falado por isso. Mas eu já fui muito criticada por me expor. Mas eu falo, olha, você está me criticando, mas as pessoas que sofrem de depressão, elas estão escondidas. E na verdade às vezes nem sabem que estão com depressão. Mas quando elas me ouvem falar, me expor, elas se animam e vêm conversar comigo. E aí é uma forma de eu ajudar. Então, o que eu fiz com a herança da minha mãe? Eu entendi que depressão, esses conflitos emocionais, são pior que câncer. Porque o câncer você tem um diagnóstico e você vai lá, faz o exame, faz o tratamento. Você não tem uma perna, você coloca uma prótese, né? E aí o pessoal fala, uau, né? Poxa, uma pessoa não tem uma perna, não tem um braço e está andando por aí fazendo as coisas. Mas o motor dela tá bom, gente. E quando o problema é na cabeça? E nas emoções, que ninguém vê? Que exame tem para isso? E minha mãe não passou por esse exame. Hoje,